para trazer o equilíbrio na cabeça e no coração dos irmãos, tá? Quero trazer esta mensagem. Confesso que parei para pensar muito neste tema. O texto que trago é o texto de Daniel, capítulo 1 de Daniel, apenas alguns versículos, e eu quero trazer para o seu entendimento esta palavra de Deus para o seu e para o meu coração. Diz assim no capítulo 1: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua babilônia, ou babilônica, como tem alguns textos. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse alimentado por 3 anos, para que no fim destes pudesse servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhe deu outros nomes: Daniel, o de Belsazar; Ananias, o de Sadraque; Misael, o de Mesaque; Azarias, o de Abidnego. Porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Que Deus, o Todo-Poderoso, nos abençoe. Amém? Trago nesta bela manhã a seguinte ideia: a grande soberania de Deus nos impulsiona a permanecer firmes na presença do Senhor. Esta palavra eu já dei aqui com essa frase, e disse o tema também: ouse ser firme. Eu gostaria muito que você entendesse por que trago esse entendimento e esta palavra. Ouse ser firme. Diante desta pandemia, diante desta crise, diante de um verdadeiro momento de turbilhão, de incertezas, de desavenças, ouse ser firme. Seja firme. Se você for observar comigo, há muito tempo atrás, Deus preferiu escolher homens para dar continuidade ao seu trabalho. Após a sua criação, Deus disse que o seu trabalho deveria ser feito com homens, e não deveria ser feito com os anjos, nem pelos anjos, mas sim com homens. E aí eu posso relatar para você algumas aqui que me chamam a atenção. Tem vários, mas eu quero destacar alguns apenas. Como por exemplo Abraão. E Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Eu te abençoarei e te farei grande. Deus escolhe Abraão.
E você pode observar, você pode até dizer, o pastor, e na criação? Deus não escolheu Adão? Se ele não escolhesse Adão, ele ia escolher um José? Ele poderia escolher outra pessoa? Porque não existia homem naquela época. Então Deus preferiu, depois da criação, a dar continuidade ao seu trabalho. E aí agora ele faz o quê? Ele escolhe Abraão. E Abraão, com a sua humildade, que era peculiar, Abraão então forma a sua família, forma a sua nação, e agora Abraão tem uma família. E aí Deus então permite uma crise, que é a crise dos 7 anos. 7 anos de fome, 7 anos de abundância, 7 anos de fome. E aí você vai percebendo como Deus vai trabalhando na história e levantando pessoas. Aí Deus escolhe Abraão, e Abraão então vai com a providência de Deus, leva todo mundo para o Egito. E eles ficam no Egito ali, e vem a providência de Deus. José se torna o livrador, o salvador da pátria. Foi José no Egito. E nesse período então você vai perceber que depois de tudo isso, tudo equilibrado, vem de novo uma crise. Chega então um novo faraó e começa a fazer o povo de Deus de escravo. E eles ficaram ali 400 anos. E foram então libertos depois de todas as pragas. Observe as pragas. As pragas então chegaram, e então o povo de Deus saiu. E aí você percebe que outro homem é levantado. E o nome deste homem agora é Moisés. Deus levanta um Moisés de lá da casa de Faraó, aquele que ficava na cozinha tomando cafezinho e que comia pizza lá dentro também, talvez, né? E ali ele estava lá. E Deus então tira ele de lá e diz: você vai ser meu servo, é você que vai comandar meu povo. Que história! Deus faz umas coisas que nós não entendemos. Deus escolhe este homem agora, e este homem chamado Moisés guia o seu povo, e ali pelo deserto dá a lei de Deus para este povo, e conduz o povo agora para a terra prometida. E quando pensa que vai entrar na terra prometida, Deus diz: epa, segura aí, não é assim que as coisas não é assim que a banda toca não. Moisés, quem obedece cresce, quem desobedece padece, você fica. E então agora o povo vai para a terra prometida, e Deus então levanta um outro homem. Eu estou certo disso? E qual o nome deste outro homem? Você já sabe, Josué. E aí Josué agora entra na terra prometida e conquista lá a terra prometida, derruba os cananeus, derruba todo mundo, e fica Josué agora comandando. E depois de Josué, começa agora a orientação, determinação. Tudo tem um período, tudo tem um acontecimento. E Deus então diz: agora Josué, acabou o seu período. Você agora, Josué, vai deixar agora que os reis, vai deixar que os juízes tomem conta. E Deus foi levantando juízes, e outros juízes, são vários juízes. Você talvez conheça muito o Sansão, que não deixou de ser. E nisto Josué agora sai de cena, e depois do juiz agora vem Saul. Eu quero um rei, Samuel, eu quero um rei. E Deus então, já que vocês querem, então vá lá, escolhe Saul. Quando o homem escolhe errado, ele tem que assumir suas consequências. Eu tenho dito, você tomou uma decisão errada, esteja pronto, assuma as consequências. Não vai botar a consequência na cabeça, na vida dos outros, na cabeça, naquela igreja, aquela organização, aquele pastor, aquele diácono. Assuma, rapaz. Você assumiu, não foi você, acabou. Deus então, em sua infinita graça, levanta agora Saul, a pedido dos homens. Mas as coisas são assim. Quando Deus tem um escolhido, ele sempre vai aparecer. Pode aparecer vários, mas sempre vai ser aquele que Deus quer. Aí Deus então diz assim: o meu escolhido é Davi. Mas rapaz, mas Deus, tanto homem alto, bonito aí, forte, cheio de postura, passou. Rapaz, essa é a aparência dos homens. Eu quero é um baixinho,
Não é que baixinho todos são bons, não. Tem uns baixinhos aí que só a misericórdia de Deus. E tem alguns altos que são bênção do Senhor. Mas Deus engana, não é verdade? Não é que Deus engana, mas muitas vezes o escolher de Deus dá para entender ao coração do homem que Deus enganou. Mas a escolha de Deus é assim. Aí Deus escolhe Davi, Davi comanda e aquelas tribos, e tome a Davi governar, mandar, e Deus então diz: este é segundo o meu coração. E as coisas vão se encaixando. E depois disso, então, Davi, veio os outros reis. É uma leve história, uma longa história. Me permita contar isso para que eu possa entrar. E veio todos os reis. Aí depois veio os profetas se levantando. E os profetas vinham e traziam as revelações de Deus. E dentre estas revelações veio também Joaquim. E Deus transmitiu para o profeta transmitiu para Joaquim qual era a vontade do rei de Deus. E Joaquim Jeoaquim não quis ouvir a mensagem de Deus. E pelo fato de não ouvir a mensagem de Deus, Deus se entristece, e o seu entristecimento fez com que então Deus levantasse Nabucodonosor para que viesse, entrasse em Jerusalém, invadisse Jerusalém e transportasse todos para a Babilônia. E aí você vai percebendo como Deus levanta. Deus levantou vários homens, e os homens foram cada dia mais obedecendo a Deus. Mas chegou um momento que Deus se entristeceu, porque Deus estava sempre levantando e o povo não estava ouvindo. E Deus agora diz: eu vou levantar Nabucodonosor. Deus então usa Nabucodonosor, invade Jerusalém, muda a história, e aquele povo agora começa a chorar, porque o templo de Jerusalém agora foi todo invadido, saqueado, porque o povo dizia assim: Deus vai proteger este templo, ninguém vai destruir este templo. O povo naquela época adorava mais o templo do que o dono do templo. O povo não queria ouvir as advertências de Deus, e Deus agora chama aquele povo para uma crise, chama aquele povo agora para um quebrantamento. Era uma nação, e aquele povo agora se vê diante daquilo que eles mais gostavam, que era o templo, a estrutura, a casa de Deus. E eles diziam assim: ninguém vai destruir, porque Deus está dentro dessa casa. E observe que mentalidade, que Deus estava dentro da casa, dentro do santuário, naquele templo. Mas o povo começou a chorar e a se lamentar. Mas sempre diante da crise, existem pessoas que continuam orando, que continuam se quebrantando, que continuam clamando a Deus. E dentre esses que saíram e foram para a Babilônia, a gente encontra homens que foram então levados, como Daniel, como Ananias, como Misael, como Azarias, e eles continuaram orando a Deus e clamando a Deus pelo livramento. Olha Deus levantando mais um, olha Deus levantando homens. E eu quero dizer para você nesta manhã, que o livro de Daniel nos mostra claramente como podemos permanecer fiéis, mesmo diante de um ambiente hostil, difícil, aonde não há resposta às orações de Deus. Como eu devo permanecer fiel? Como eu devo permanecer fiel longe da casa de Deus, longe do convívio, longe do métier gospel, longe dos cômodos da igreja, longe da sala, longe daquele abraço, longe da comunhão? Como eu posso permanecer fiel? E eu posso dizer para você
que a primeira coisa que me chama a atenção está no versículo 1 e 2. É quando o texto bíblico diz: no reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio e sitiou, e Deus o entregou. A primeira lição que eu vejo nesse texto é que mesmo que as circunstâncias sejam estranhas, permaneça, meu irmão, minha irmã, fiel, firme no caminho de Deus. Porque dos primeiros versículos, a expedição de Nabucodonosor vai de força da Babilônia para Jerusalém, saqueia, mata e faz aquele rei Joaquim de fantoche. Jeoaquim era um fantoche na mão de Nabucodonosor. Ele entra no templo, adentra e rouba e tira todos os utensílios e leva. E o povo agora diz: ali é o templo de Deus, Deus vai mandar o livramento. Estavam mais confiando no templo do que no dono do templo. Eles achavam que não tinha nada que destruísse, porque Deus estava ali. Eles achavam que o templo é que ia salvar o povo. Perceba a verdade, perceba como a história mostra que outra realidade pode ser aprendida. A história pode ser contada de outro jeito. Tem gente que se torna, que só é crente mesmo, dedicado ao Senhor, se estiver no templo. Não é o templo que salva, mas é o Senhor do templo que salva. Eu quero que você lembre que Deus reina no templo e fora do templo. Eu quero que você saiba que Deus reina no tempo e fora do tempo. Deus reina, quer no seu templo exista ou não exista. Deus permanece, meus queridos. Deus é quem faz acontecer. Diz o texto: o Senhor entregou nas mãos a Joaquim. Acontece aqui é que Deus é quem faz acontecer. É Ele que fez a história. É Ele que permitiu. Foi Ele que permitiu que Nabucodonosor entrasse e saqueasse. É uma permissividade, porque Deus mostra o seu controle na história. E aqui a gente percebe que diante deste triste acontecimento, que segundo alguns comentários, eu não tenho fonte de verdade no que eu vou dizer. Eu não tenho fonte de verdade. Mas segundo alguns sites, alguns artigos ali e acolá, dizem que de 100 em 100 anos, essa história se repete de pandemia. O pastor já pregou aqui logo no início, no mês de março, sobre as histórias da pandemia no mundo. E por que Deus faz isso? É porque é Deus quem comanda a história. É Deus quem conduz tudo. E por que Deus permitiu isso? Porque o povo não estava mais ouvindo. O povo não estava mais ouvindo o sacerdote. O povo não quis mais ouvir Samuel, que era o profeta e sacerdote. O povo não estava dando atenção à voz de Deus. E aí eu quero contextualizar. Quando o próprio Isaías diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? O povo está assim hoje. Quando é a Bíblia, o povo fecha a cara. Quando é uma mensagem, que vai pedir dinheiro, é? Deus está chamando o povo para um quebrantamento. Eu quero que você saiba, amada igreja, que diante da crise que estamos passando, eu preciso permanecer firme.
Permaneça firme. Olha as palavras de Jesus Cristo para os seus discípulos. Estavam todos ali em um barco. E começou então a um grande vento. E o barco começou a jogar. E Jesus continuando ali só cochilando, descansando o físico. E os apóstolos todos gritaram: Senhor, Senhor, vai deixar que a gente pereça? Jesus levanta e expressa essas palavras: onde está a tua fé? Eu quero que você leia, venha fortalecer a nossa fé. É o momento da peneira de Deus. É Deus passando a peneira para ver quem são os fiéis diante da crise. Não se apegue ao templo, se apegue ao dono do templo. Se apega a Deus. Sua fé tem que ser firmada em Deus. Eu sei que você sente falta da comunhão, faz parte como servo de Deus, mas muitos estão se apegando tanto ao templo, o templo, a estrutura física, que esquecem quem é o dono de tudo e de todos. Foi assim que aconteceu com o povo. Por isso que Deus mandou saquear. Mas a segunda lição que me chama a atenção é que mesmo diante do desafio desta vida, eu tenho que lembrar e dizer para você: não se dobre. Ei, olha para mim, diante do desafio, não se dobre. Há muito convite, há muitos convites para você desistir, há muito convite para você se dobrar. Se você for observar, olha a sagacidade, olha a inteligência. Aí o que eu digo que faz a diferença é a capacidade do seu QI, não é a capacidade do seu QE. O seu QI pesa, o seu QE também pesa. O que eu quero dizer é o seu QE e não o seu QI. A capacidade do seu QE, o seu estado emocional pesa muito. O QI funciona. O coeficiente de inteligência funciona. Observe que Nabucodonosor estava ali sendo analisado agora pelos dois aspectos, tanto o seu QE como o seu QI. E conta a história que um certo tempo ele perdeu o seu QE. Já preguei sobre isso. E nesse QI do nosso querido Nabucodonosor, do Nabucodonosor, muito inteligente, ele vai lá, entra, saqueia e diga: só pegue as pessoas de boa aparência, pegue os inteligentes, pegue pessoas que sabem formar opinião e manda para cá. Ele instrui Albernaz, chefe dos eunucos: tome os melhores jovens de Judá e coloque nos lugares de responsabilidade. E como eu devo fazer? Eu tenho certeza que Albernaz estava dizendo assim: como eu devo fazer? As penais. Como eu devo fazer? Deveria andar, essas pessoas vão andar nas áreas administrativas do templo, vão andar nos corredores do poder. Mas essas pessoas têm que ser sem defeito, boa aparência, inteligente, versátil em todos os ramos do conhecimento e bem informado de tudo. Olha a inteligência de Nabucodonosor. Ele diz assim, ainda diz mais, ele só queria os melhores. E ele diz assim: olha, essas pessoas têm que ter boa matemática, ensine ciência, ensine o poder de navegação. Está na Bíblia, está na Bíblia. Dá uma olhadinha que você vai ver aí. Olha a capacidade para derrubar os servos de Deus. Está escrito. Jovens, versículo 4. Olha, jovens sem defeito, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência, e que essas pessoas sejam também alimentadas. O que é que eles vão aprender mais? Eles vão aprender história, vão aprender geografia, conhecimento babilônico, e eles seriam trabalhados durante 3 anos.
3 anos, olha a faculdade. E aí alguém pode dizer, isso é uma bênção, isso aqui é a porta de Deus. E por trás dela tem quem? Nabucodonosor, e não Deus. Daniel e os seus irmãos e os seus amigos, todos ali de mãos dadas, clamando a Deus. Daniel, como todo mundo sabe agora, que tinha um nome bonito, um nome chamado Belsazar, que significa os que guardam os segredos. Agora Daniel, que significava juiz, agora seria Belsazar, o que guarda o segredo de Bel. Ele foi mudando o nome para poder mudar também a personalidade das pessoas, dos irmãos, dos amigos. O Ananias, que significava Jeová é gracioso. Olha o significado de Ananias: Jeová é gracioso. Ele troca agora para Sadraque, o nome da divindade pagã Marduk. Depois ele pega Misael e diz assim: olha, Misael, aqui na Babilônia você vai ter um nome mais bonito do que eu tinha em Jerusalém. Como era o seu nome lá em Jerusalém? Aí Misael diz: meu nome é quem é semelhante a Deus. Mas aqui o seu nome vai ser assim: Mesaque, forma da deusa Vênus. E depois ficou sobrando agora Azarias. E vem cá, Azarias, como é o seu significado lá em Jerusalém? E Azarias diz: o meu significado é Jeová auxilia. E aqui na Babilônia o seu nome vai ser Abidnego, servo de Nego, que era um deus pagão daquela época. Jovens de 14 anos de idade, seus nomes foram mudados para que a sua personalidade fosse mudada, o seu caráter fosse mudado, os seus princípios fossem mudados, as suas instruções fossem mudadas. Mas estes homens, esses jovens não esqueceram de Deus. Eles permaneceram firmes diante de Deus. Ei, meu jovem, meu adolescente, diante desta pandemia, você está esquecendo quem você é. Você está esquecendo os seus princípios, esquecendo o que você aprendeu na escola bíblica dominical, esquecendo o que aprendeu nos cultos, nas mensagens, nos hinos que você canta, nos hinos que você cantava na igreja. Daniel e os seus amigos não se esqueceram. E até o rei diz: agora vocês vão comer do bom e do melhor. E Daniel propôs no coração não se contaminar. Qual era o problema de não comer da comida? Era porque antes da comida, antes do almoço, a comida era oferecida ao Deus pagão, era sacrificada na mesa. E Daniel sentia-se constrangido e dizia: eu não vou me contaminar. Meu querido, há um constrangimento quando o homem ou a mulher de Deus ou o jovem está para pecar. Há um constrangimento, sim, alguma coisa tranca. Isso se chama o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo ali mexendo, dizendo: não faça. E Daniel propôs ser perseverante, permanecer firme. E aí eu paro e penso, diante de tudo isso que Daniel e os seus amigos estavam vivendo, ele não esqueceu quem era Deus. Enquanto os outros estavam adorando o templo, Daniel estava dizendo: eu adoro é o dono do templo, é o Senhor do templo, é quem é adorado no templo. Os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e verdade.
Eu quero dizer para você que a perseverança cristã, como diz Florence Johnson, ele escreveu uma frase, ele diz assim: a perseverança cristã é uma bênção espiritual, é um sinal de maturidade cristã. Meus jovens, mas eu fico com Gálatas capítulo 5, versículo 1, anote aí, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ele disse não aos convites. Convido você, jovem, adulto, adolescente, a dizer não, mesmo na crise. Ouse ser firme na presença de Deus, mesmo diante da pandemia. Quero concluir dizendo para mim e para você, que diante dessa pandemia, mesmo diante de tudo isso, e porventura você está tendo vitória em alguma coisa, você está tendo descoberta em alguma coisa, permaneça firme. Permaneça firme. Não olhe para os que estão sendo fracassados. Não olhe para os que estão sendo vitoriosos diante da pandemia. Olhe para que você permaneça firme. Há de chegar em nossas vidas os vários pratos de vários tipos, comidas oferecidas, comidas dedicadas. Mas quando a gente permanecer, quando você permanecer firme na presença do Senhor, as vidas vão se mudar, sua história vai mudar, seu caminho vai mudar. Eu quero que você lembre que cada refeição que porventura vier para você, são refeições que não devem ser oferecidas a ídolos, mas devem ser oferecidas primeiramente a Deus. Daniel declarou que não se contaminaria, mesmo diante de um aparente ou aparência de sucesso, sendo escolhido por poucos para estar na presença do rei e ser selecionado como um dos melhores de Jerusalém. Uma aparente vitória não lhe fez desistir da presença de Deus. Alguém poderia até dizer que Daniel estava sendo um tanto exagerado. Não seria maravilhoso o Filho de Deus ali influenciar aquela nação, se contaminando? A resposta de Daniel foi: não, não comerei, mas me absterei de qualquer coisa do mal. E aí eu penso e concluo: se Daniel não fosse fiel a Deus diante da facilidade das comidas, como Daniel seria fiel a Deus na cova dos leões? Se Daniel não permanecesse firme nesta ocasião, poderia se mostrar firme depois, quando ameaçado na morte ou na cova dos leões? Por Daniel ter honrado a Deus na pequena coisa, honrou a Deus na grande. Meu querido, meu irmão, meu jovem, meu senhor, pessoas caem em pecado, pessoas estão se separando diante da pandemia, pessoas estão fugindo dos princípios, pois estão com saudade do templo, saudade da igreja, estão esquecendo os princípios do Senhor. Se quebrante diante de Deus, viva diante de Deus. Não é o templo que salva, mas é o Senhor do templo, é o Salvador Jesus Cristo. Deus permitiu que Nabucodonosor acabasse com o templo, para que o povo voltasse para Deus. Poucos voltaram. Seja fiel, permaneça fiel,
Pois diz a Bíblia: ser fiel até a morte, e assim te darei a coroa da justiça. Que Deus te abençoe. Ouse ser firme na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus. No final o pastor encerra com a oração. Vamos juntos cantar para o Senhor.